Oi, meu nome é Emanuel Noé e hoje eu vou apresentar, né, a resolução de alguns problemas no EES, alguns problemas do livro do Senja de Termodinâmica, né, do capítulo 10. E temos aqui os primeiros problemas que vamos fazer, né, que é o 1023 e 1024, que é um par que se complementa, né. E o 1023 diz o seguinte: um ciclo de Rankine simples usa água como fluido de trabalho. A caldeira funciona a 6.000 kPa e o condensador a 50 kPa. Na entrada da turbina, a temperatura é de 450 graus Celsius. A eficiência isentrópica da turbina é de 94%. As perdas de pressão da bomba são desprezíveis e a água que sai do condensador é subresfriada em 6,3 graus Celsius. A caldeira é dimensionada para uma vazão máxima de 20 kg por segundo. Determine a taxa na qual o calor é adicionado na caldeira, a potência necessária para operar as bombas, a potência útil produzida pelo ciclo e a eficiência térmica. Para esse problema, né, esse problema 1023, nós vamos estabelecer, né, primeiro os dados, né, que nos foram fornecidos. Primeiramente temos a pressão, né, que a caldeira opera no estado 3, né, que é de 6.000 kPa. Também temos a temperatura de 450 graus Celsius, que é a temperatura da turbina. A temperatura no estado 4, né, temperatura não, a pressão, né, que é o que o condensador opera a 50 kPa. Temos também a eficiência da turbina, a eficiência isentrópica, né, da turbina, como também temos esse ΔT, né, que é a temperatura de subresfriamento, né, que foi dado na questão, que é 6,3 graus Celsius. E por último, temos a vazão máxima, que é de 20 kg por segundo. Temos também algumas condições iniciais aqui que vamos estabelecer, né, para dar continuidade na questão. Primeiro, vamos estabelecer um fluido fixo, que no caso aqui é o vapor de água, que é o steam e a PWS, né? E também algumas condições, né? No caso aqui, a pressão P1, né, que no caso é a pressão de entrada da bomba, é a mesma de saída do condensador, né? A pressão P2, né, que é a pressão de entrada na caldeira, que é a mesma de entrada da turbina, né? Como também e também as entropias, né, de S4 e S3, que no caso é o da caldeira e da turbina, são iguais, né, porque elas são a turbina é considerada ideal, né? Então assim, a entropia ela é constante, né? E temos também um título, né, igual a zero, que no caso aqui é água líquida saturada, né? Podemos calcular a temperatura, um T1, né? Primeiro vamos calcular o T1, podemos achar através da temperatura saturada, né, do fluido, né, que é a água, com a pressão e o título que temos aqui, né? E essa temperatura saturada, para a pressão que é essa aqui do condensador, nós podemos achar a temperatura T1, né, subtraindo o valor dessa temperatura de saturação menos o valor da temperatura de subresfriamento, né? E aqui e já podemos calcular a eficiência térmica, né,
Então, assim, primeiro vamos fazer a análise das propriedades, né, termodinâmicas. Primeiro, vamos ter um estado 1, né? Podemos calcular a entalpia no estado 1. Podemos usar essa função aqui, né? Através aqui info thermophysical entalpia, né? Do stream da AWS, né? Utilizando entradas de temperatura e título, que é quality, para o estado 1, né? Primeiramente. Como podemos também fazer o mesmo para o volume específico usando aquela mesma função, né? Lá também temos aqui a função, né, de volume específico aqui com entradas, né? Só que queremos com temperatura e no caso aqui o título, né? Que nos foi dado. Aqui no estado 2, né? Que no caso o estado 1, né, é a parte da bomba e o estado 2 é a parte da a saída da bomba. No estado 2 é a saída da bomba, no caso, né? É a saída da bomba e a entrada da caldeira. O estado 1 é a saída do condensador e a entrada na bomba, né? Aí podemos calcular aqui, né? E o estado 2 é a saída da bomba e a entrada na caldeira. Podemos fazer primeiro, né, o trabalho que é feito, né, o trabalho que é feito nesse estado 2, né, na entrada da bomba, na saída da bomba, na verdade, na saída da bomba, né, onde podemos calcular a entalpia, não é? Esse trabalho pode ser dado pelo volume, né, 1 que foi encontrado no estado 1 vezes a diferença de pressão, né, da pressão de 2 menos 1, né? E aqui encontraremos a entalpia, né, usando o estado 1 mais esse trabalho aqui da bomba. Para o estado 3, podemos usar, como temos os valores fornecidos, podemos usar as funções do EES, né, e encontrar a entalpia em 3, utilizando a pressão em 3, né, e a temperatura T3, que nos foi dada. Como também calcular essa entropia, né. Essa entropia aqui, também utilizando pressão e temperatura. Já para o estado 3, no caso aqui, é a entrada da turbina, certo? O estado 3 aqui é a entrada da turbina. No estado 4, que é a saída da turbina e já na entrada do condensador, podemos utilizar encontrar a entalpia através da pressão e da entropia, né? Já que a entropia vai ser igual ao S3, né? Que é a entropia da caldeira, né? Porque é uma turbina isentrópica, né? Então, assim, e podemos calcular também um título em 4, né? No condensador, utilizando a pressão P4 e a entropia em 4 também. E por fim, podemos determinar as grandezas que a questão pede, né? Podemos determinar
a eficiência na turbina, que é chamado, podemos fazer um ETT aqui, que é a subtração das entropias, né, de cada estado. Podemos achar o fluxo de calor, né, que entra através da vazão máxima, vezes a diferença das entropias na turbina, e na entrada da caldeira, né, na saída da bomba. Podemos determinar também o trabalho que sai da turbina, né, o trabalho que sai da turbina, que é a vazão máxima, vezes o diferencial da entrada da turbina e a saída da turbina, né. Podemos calcular também o trabalho, né, o trabalho da bomba, na parte quente da bomba, aqui, que vai ser a vazão máxima vezes o trabalho na entrada da bomba, né, vai ser o fluxo, né, de trabalho no caso. Podemos calcular também aqui, né, o trabalho no condensador, né, que vai ser a diferença entre o trabalho que sai da turbina e o que entra, menos o trabalho que entra na bomba, né, que aqui vai ser do condensador. E por fim, a eficiência, né, a eficiência, o valor da eficiência, né, que aqui pede, né, cadê, e a eficiência térmica, né, de modo geral, que no caso vai ser o fluxo de trabalho, né, sobre o fluxo de calor. Quando a gente calcula aqui, podemos ver todos os valores que batem, né? Aqui, temos aqui o valor da eficiência térmica que queremos, né? E é isso, obrigado por ver essa questão. Agora vamos passar para a questão 10.24. Temos aqui, né, só para finalizar, temos aqui todos os valores dos fluxos de calor, de trabalho, né, das eficiências. E agora vamos passar para a questão 10.24. Agora vamos para o problema 10.24, né, que aqui fala, né, usando o ES, o outro programa determine qual seria a mudança na eficiência térmica do ciclo no problema 10.23, caso houvesse uma queda de pressão de 50 kPa através da caldeira. Vamos utilizar, né, os dados da questão 10.23, né, mudando agora só a nomenclatura dos pontos, né, porque, por exemplo, antes o P3 era 6.000 kPa, né, agora, que no caso era da saída da caldeira, agora está na entrada da caldeira, né, e vamos ter agora adicionar aqui um delta, né, um delta P, que é uma variação de pressão, né, porque vamos querer, como a questão informa aqui, né, quando houver uma queda de 50 kPa através da caldeira, né, as temperaturas continua a mesma, né, 450 graus, a pressão P4, né, que é a pressão na turbina, 50 pós-turbina, né, depois da turbina, antes do condensador. Vamos ter a eficiência na turbina de 0,94, o delta de resfriamento, né, a temperatura de resfriamento de 6,3 e a vazão máxima né, de 20 kg por segundo. Assim, primeiro vamos estabelecer novamente, né, aqui
as condições iniciais. Primeiro vamos estabelecer o nosso fluido, né, para ficar mais fácil de escrever, né, o fluido fixo, que é o Steam APWS, que é o vapor de água. E agora, como querem saber essa queda, o nosso P3 agora será a variação, né, de P2, que no caso aqui é o 6.000, né, menos o ΔP, que é esse valor aqui, o nosso P3, né, que é a pressão depois da entrada da turbina, né. E vamos poder mexer, né, depois com esse ΔP para ver o que acontece com a variação, né, com a eficiência, o valor da eficiência. Então vamos lá. A pressão em 1, né, que é a pressão na entrada da bomba, é a mesma na entrada do condensador. O título, temos um aqui. A temperatura tem um igual a outra forma, né? Podemos descobrir a temperatura através da pressão e do título, né? E temos um subtraindo também do ΔT, né? Que é de subesfriamento, essa temperatura na entrada da bomba, né? Então vamos lá. Vamos primeiro para o estado 1, né? Podemos achar a entalpia, né, através da pressão e da temperatura, ponto 1, como também o volume específico, né? Utilizando também pressão e temperatura. Podemos achar, né, o valor do trabalho da bomba, né, que no caso vai se dar pela o valor do volume específico, né, que descobrimos aqui, vezes o diferencial de pressão, né, de P2 menos P1. Temos aqui a entalpia, né, pós-bomba, no caso no estado 2, né, que é a entrada da caldeira, que pode se dar pela entalpia em 1 mais esse trabalho da bomba. Agora vamos analisar, né, na entrada e na saída da turbina, né, que é o estado 3 e 4, né. Para o estado 3, né, vamos colocar aqui, estado 3, podemos descobrir a entalpia, né, e a entropia, utilizando tanto a pressão e a temperatura que foi dada na questão. Em 3, deixa eu mudar aqui, em 3. Como também, né, como temos uma turbina isentrópica, então o valor da entropia em 3 será igual à entropia em 4, no estado 4. Vamos colocar aqui, estado 4. Né? E essa entalpia, podemos usar usando esse valor da entropia, que é igual, juntamente com a pressão em 4 aqui, que é 50 kPa. E aqui já podemos calcular a eficiência da turbina. Se dá pelo diferencial, né, das entalpias, né? E por fim vamos determinar os últimos resultados que ele pede, né? Que no caso é o calor que entra e que sai, né? O calor que entra na caldeira, no caso aqui aqui é o valor do condensador, esse daqui. E temos o trabalho, né? Pode ser dado por esse diferencial aqui, né? Que no caso aqui será, né, o Q é o calor adicionado na caldeira, né? E esse aqui é o calor rejeitado no condensador. Isso aqui é o trabalho líquido, né, do ciclo.
E por fim, podemos calcular a eficiência térmica, né? A eficiência térmica do ciclo, né? Que se dá por esse diferencial aqui, né? Do calor rejeitado no condensador e o calor adicionado na caldeira, né? Quando vamos calcular aqui, podemos ver que o resultado dá um pouco diferente, exatamente, dá um pouco diferente do valor anterior, né? Da questão, a eficiência, né? Da questão 1023, né? Exatamente por causa desse ΔP aqui, nessa variação de pressão. Então vamos mudar esse valor, né, do ΔP. Vamos, por exemplo, setar para 0 aqui. Quando fazemos isso, podemos ver que o valor dá exatamente igual ao da questão 1023. Então, assim, podemos variar esse valor do delta, né? Para saber como vai agir a eficiência, né? Então, assim, o que podemos fazer aqui, por exemplo, podemos deixar esse ΔP aqui como comentário. Aqui está como comentário. Pegar, por exemplo, fazer uma tabela aqui, onde vai variar o ΔP. E queremos saber a eficiência térmica, que é o ΔTH, né? Adicionando aqui. Então, mudar aqui, alterar os valores. Colocar o primeiro valor 0 e o último podemos deixar 100, por exemplo. Né? Quando a gente roda aqui no programa, né, podemos ver, né, que com essa variação, né, quanto maior, né, o valor desse ΔP, no caso, que ele pede aqui, né, ele quer saber se caso ocorra uma queda, né, de pressão através da caldeira, né. Por exemplo, se aqui já, né, deixa eu mudar os valores aqui novamente e colocar de 50 para 0. 50 para 0. Pronto, ao contrário, né. Podemos ver aqui que a eficiência térmica, ela vai decaindo, né? Quer dizer, ela vai aumentando, na verdade, a eficiência com o decair da pressão, né? Desse delta, na verdade, né? Porque no caso a pressão ia ficar maior, né? Quanto maior a pressão, menor a eficiência no caso. Quanto maior for esse ΔP aqui, menor vai ser a eficiência, né? No caso. Então assim podemos concluir essa questão 10.24. Agora vamos fazer o problema 10.35 do Senjon, que diz o seguinte: uma usina de potência a vapor de água opera no ciclo de Rankine ideal com reaquecimento. O vapor entra na turbina de alta pressão a 6 MPa e a 400 graus Celsius, saindo a 2 MPa. Em seguida, o vapor é reaquecido a uma pressão constante até 400 graus Celsius, antes de expandir até 20 kPa na turbina de baixa pressão. Determine o trabalho produzido pelas turbinas em kJ por quilo e a eficiência térmica do ciclo. Mostre também que o ciclo em um diagrama TS de temperatura e entropia que inclua as linhas de saturação. Então vamos lá. Primeiro vamos deixar pré-setado, né? Primeiro tem que deixar pré-setado, né, uma função de análise da bomba, né? Que no caso essa função aqui é para aquecimento, para superaquecimento e subresfriamento, né? Temos aqui as funções. E agora vamos colocar os dados que a questão nos deu, né? Primeiro vamos ter
a pressão em 3 na turbina, né? É a turbina, né? Depois vamos ter a temperatura de alta pressão, no caso aqui é a turbina de alta pressão, né? 6.000 kPa, que no caso é o 6 MPa que fala lá, com temperatura de 400 graus Celsius. Então, ele sai da primeira etapa, né? A saída dessa primeira turbina de alta pressão vai para turbina de baixa pressão com 2.000 kPa e reaquece novamente a 400 graus, né? Que vamos colocar aqui um T5. E depois a turbina entra na turbina de baixa pressão, né? Porque ele sai da turbina de alta pressão ele sai da primeira etapa, né? A 2.000 kPa, entra na caldeira novamente, ele é reaquecido a 400 graus e depois entra na turbina de baixa pressão, expandindo até, né, 20 kPa. Podemos colocar aqui a eficiência térmica, né, de 1, né, da turbina para a turbina, que é uma turbina isentrópica, como também para a bomba, que é uma bomba isentrópica, né. Podemos presetar também o fluido, né, que é o steam e a PWS, né, que é o vapor de água, né, que nós trabalhamos. Aí vamos lá. Vamos saber primeiro as condições iniciais, né, do ciclo. Vamos lá. Primeiro vamos ter aqui a pressão 5, né? Só reiterando aqui, né? O estado 3, a entrada da turbina 6 MPa e a 400 graus, a saída da turbina 2.000 kPa, e ele reaquece e depois novamente ele sai da turbina de baixo a 20 kPa, né? Aqui vamos ter algumas condições iniciais do ciclo, que no caso a pressão constante, né, no reaquecedor. Vamos ter também a pressão após a bomba, que é a mesma da caldeira. Aí no caso aqui vamos ter as expansões isentrópicas, né, das turbinas, né, que são como foi dito, que é a turbina isentrópica, como também a mesma pressão de saída do condensador e na entrada da bomba, né, no caso aqui. E vamos ter um título, né, aqui de 0, que é o X1, né, vai ser de 0, que o fluido entra na bomba como um líquido saturado no caso. Agora vamos determinar as propriedades termodinâmicas, né. No estado 1, né, que é a saída do condensador, com P a 20 kPa, que é o mesmo, né, do PS, né, e um título de 0, né, podemos achar que a entalpia, o volume específico, como também a entropia e a própria temperatura em 1, apenas com, né, a pressão e o título que foi dado, né. No estado 2, né, que é após a bomba, podemos calcular a entalpia, né, através do trabalho da bomba, né, que no caso aqui vai ser o volume específico vezes o diferencial da pressão em 2, que é igual a 3, né, que é 400, menos o P1, que é igual a 6 aqui no caso, né? A pressão, né? Na verdade é 400, ó. O P2 é aqui, ó, 6.000, né? Menos os 20, né? Onde temos um trabalho da bomba, que como sua eficiência aqui é de 100, é de 1, então o valor vai dar o mesmo.
podemos fazer essa entalpia, né? Essa entalpia utilizando após a bomba, o trabalho da bomba mais a entalpia no estado 1, né? Que é o antes da bomba. Continuando, podemos como já temos a entalpia, podemos achar o volume específico, a entropia, né? Como temos a pressão em 2 e também a entalpia, e a própria temperatura em 2, né? No estado 3, como é o que nós temos, né, desde os dados iniciais aqui, podemos achar tanto a entalpia através da temperatura e da pressão, como a entropia também através da temperatura e da pressão, como também o volume específico através da temperatura e da pressão. Já no estado 4, né? Aqui, estado 4, temos, né, uma entalpia, né, que podemos usar encontrar através da entropia, né, já que é um processo isentrópico, né, entre as turbinas, né, são turbinas isentrópicas. Como também temos aqui, né, a temperatura, que podemos achar através da entropia, e podemos achar também a eficiência térmica, né, da turbina pelo diferencial de entalpia, né. Aí podemos achar que também aqui temperatura em 4, porque aqui é da temperatura isentrópica, né. A entropia em 4, como também o volume específico em 4 e a entalpia em 3, né? Vai ser o trabalho da turbina mais a entalpia em 4. Em 5, né? No estado 5, podemos achar a entropia através da temperatura e da pressão, como também a entalpia através da temperatura e da pressão, né? No estado 6, né? O estado 5, no caso, é o antes do condensador, né? E o estado 6 é depois do condensador, que é na entrada da bomba, né? Temos aqui uma entalpia, né, que vamos usar o valor da entropia e da pressão em 6, né? Como também a temperatura e o volume achar através da entropia, né? Já que a bomba é isentrópica. E ainda podemos achar, né, a eficiência, né? E também vamos ter um novo valor da entalpia e de título, né? Vamos ter uma nova valor de entalpia e de título em 5, né? E em 6. Agora aqui para análise da caldeira, temos o calor, né? Fornecido ao ciclo, né, pela caldeira, que é dado pela soma, né, das entalpias em 2, em 4, em 3 e em 5, né? Como também a análise do condensador, né, que é o 6, né? Que podemos calcular a nova entalpia não. Podemos achar o calor, né, no caso. Aqui nós vamos achar o trabalho, né? E aqui vamos achar o calor, né, que sai do ciclo, né, que sai do condensador. E também as novas temperaturas, né? E aqui é a função inicial, né?
da a função inicial, como também o trabalho líquido do ciclo, né? Que no caso vamos ter o trabalho da turbina, que vai ser o trabalho da turbina, né? Mais, no caso aqui vai ser o trabalho líquido da turbina, né? Desculpa. Que vai ser o trabalho, que vai ser, né, a variação, né, das entropias, como a gente calculou anteriormente aqui, né? Os Ws, o WT, aqui, né? E o WPHP aqui, né? Como também o trabalho, né, líquido, que vai ser a variação do trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, né? E por fim, vamos calcular a eficiência térmica do ciclo, né? Que vai ser dada pelo trabalho líquido sobre o calor que entra no sistema, né? O calor fornecido. Aí falta um parênteses aqui. Pronto. Vamos ter aqui todos os valores, né? Os trabalhos da bomba, turbina, trabalho líquido, né? Aqui, como também a eficiência aqui, o calor que sai. Então assim, agora vamos fazer o gráfico, né? Vamos aqui, agora que finalizamos, né, a questão, agora vamos plotar o gráfico, né? Vamos vir aqui em Property Plot, escolher aqui Extend, depois que é o vapor de água, né? Ideal. Vamos colocar aqui os valores, né, da expressão que nos foi dada, 6.000, 2020, né? Plotar o gráfico. Aí o que vamos fazer agora? Vamos aqui ainda em Overlay Plot, né? Vamos escolher entropia como eixo X e o temperatura como eixo Y. Vamos mudar aqui a cor, colocar verde, né? E temos aqui os pontos, né, referentes a esse ciclo, a esse texto, né? No caso, aqui nesse ponto aqui inicial, esse aqui no caso, aqui nesse ponto, é o ponto 1 e 2 aqui, né? Aqui temos o ponto 1 e 2, né? Que no caso é onde acontece a compressão isentrópica na bomba, por isso que, né, não dá quase nada. Aqui vamos ter o ponto 3, né? Que do 2 para o 3 é aquecimento, né, até o vapor superaquecido. Aqui no ponto 4, 3 para o 4, né, no caso é uma expansão isentrópica, né? Por isso que essa linha reta aqui, né, da turbina de alta pressão. Em 5 vamos ter o reaquecimento, né, isobárico aqui até 5. Vamos ver que aqui está o fluido está no vapor superaquecido, né? De 4 para 5 no caso é o reaquecimento isobárico. E de 5 para 6 vamos ter uma expansão isentrópica, né? Que é da turbina de baixa pressão. E no caso de 6 para 1 novamente é a restrição de calor no condensador, né? Obrigado por ter vindo aqui. Agora vamos analisar o problema 1036.
Agora vamos resolver o problema 1036, que fala o seguinte: reconsidere o problema 1035 usando o ES ou outro programa. Resolva esse problema usando o recurso de entrada de dados em uma janela que mostra o diagrama da instalação. Inclua os efeitos das eficiências da turbina e da bomba e mostre também os efeitos do reaquecimento sobre o título do vapor na saída da turbina de baixa pressão. Desenhe um ciclo em um diagrama TS que inclua as linhas de saturação. Discuta os resultados de seus estudos paramétricos. Vamos lá. Os dados são o mesmo, né, da questão anterior, então vamos já colocar aqui direto. E assim, vamos colocar novamente a análise da bomba, né, que pede, né, para o superaquecimento e o subresfriamento, né. Vamos presetar novamente o fluido, no caso aqui é o vapor de água, e vamos ter novamente as condições iniciais, né, que no caso a pressão 1, né, vai ser igual a P6, e P2 vai ser igual a P3, e o título 0 que vai ser, né, vapor é líquido saturado, né. Esse aqui para as mesmas questões. Aí novamente no estado 1 vamos calcular, né, aqui através da pressão e do título que nos foi fornecido, né. Esse estado 1 é na entrada da bomba. Aí podemos calcular a entalpia, o volume específico, a entropia e também a temperatura, apenas usando a pressão, né, em P1 e o título que nos foi dado. O trabalho da bomba isentrópica, né, considerando o volume específico, né, podemos calcular esse trabalho da bomba, né, através do volume que achamos no estado 1, menos a variação de P1 e de P2, né, que é a entrada e saída da bomba. Esse aqui é o trabalho da bomba isentrópica, isso aqui é o trabalho da bomba juntamente com a eficiência aqui, que no caso é 1. No estado 2, né, podemos achar a entalpia, né, que aqui é na saída da bomba e na entrada da caldeira, né. Podemos achar com a entropia mais o trabalho da bomba, e com essa entalpia podemos, e a pressão que temos aqui também, né, de P2, que P2 é igual a P3, que é na saída da caldeira, temos o volume específico, a entropia e a temperatura novamente, né. Agora no estado 3, né, que é a análise da turbina de alta pressão, só para reiterar novamente, né, aqui, né, agora no estado 3, análise da turbina de alta pressão, né, que no caso é a saída da caldeira e a entrada da turbina, né. Podemos determinar a entalpia através da temperatura e da pressão, a entropia, o volume específico, e como sabemos, né, que a turbina é isentrópica, então a temperatura, né, de saída da caldeira vai ser igual a de entrada na turbina de alta pressão, né. Agora, para o estado 4, né, vamos ter a entalpia, que iremos achar através da entropia, né, dessa turbina de alta pressão, e a temperatura também podemos achar da mesma forma, utilizando a entropia e a pressão, como também a eficiência da turbina, né, de alta pressão, utilizando esse diferencial de entalpias. A temperatura, né, aqui no caso é da temperatura isentrópica, que é a temperatura da turbina, né, utilizando já a entalpia,
né, o H4. Temos também a entropia, o volume específico e conseguimos, né, aqui para a primeira lei da termodinâmica na turbina de alta pressão, conseguimos calcular aqui, né, o trabalho, né, da turbina. Agora vamos para o estado 5, né, que é a saída do reaquecedor e entrada na turbina de... Assim, no estado 4 aqui, né, com o processo isentrópico, né, usamos o S4 é igual a S3 e a pressão, né, vamos achar o H4, né. E no estado 5, a saída do reaquecedor é a entrada da turbina de baixa pressão, né. Como a pressão é a mesma, né, da saída do reaquecedor e da entrada, né, da turbina, podemos achar tanto a entropia como a entalpia que nos foi fornecida, né. E temos também que a entropia em 5 é igual a entropia em 6, né? Que no caso, o estado 6 é a saída da turbina de baixa, né? E de baixa pressão para a entrada no condensador, né? Onde podemos achar a entalpia através da entropia e da pressão, a temperatura também através da entalpia e da pressão, como volume específico também através da entropia, todos esses aqui é através da entropia, como também a eficiência dessa turbina, né, da turbina de baixa pressão. E para a primeira lei termodinâmica também podemos determinar, né, o trabalho produzido por ele, como também o título, né, nesse estado 6. Agora vamos ter também a análise da caldeira, né, e usando a primeira lei termodinâmica para calcular esse valor, né, o calor fornecido pela caldeira, como também analisar o calor que sai desse ciclo, desse sistema, né, que é pelo condensador, né, utilizando também a primeira termodinâmica para o condensador, né. Vamos ter aqui a entalpia em 6, a entalpia em 1, né, que podemos achar o calor que que sai, né, desse ciclo através do condensador. Também a temperatura em 6, né, como também a entropia no condensador, né, através do estado 6, né. E por fim, né, a análise final do ciclo, vamos ter o trabalho, né, no caso, né, esse daqui, né, análise do condensador, né, é o calor rejeitado, né, aqui é o calor fornecido pela caldeira no reaquecedor, né, e esse trabalho aqui é o trabalho da baixa, né, como foi falado. E agora vamos calcular por fim, né, a eficiência, né, térmica, né, aqui temos a eficiência térmica líquida. Aí tá, o trabalho líquido, né, que vai ser o trabalho das turbinas somados menos o trabalho da bomba, que no caso vai ser aqui o trabalho da turbina de alta pressão mais o trabalho da turbina de baixa pressão menos o trabalho da bomba. E aqui a eficiência é o trabalho líquido, né, sobre o calor fornecido, né. Então assim podemos calcular aqui, resolver. Vamos ter aqui a eficiência, né, 0,358, o calor fornecido, o trabalho da bomba, o calor, né, que sai da caldeira, do condensador, o trabalho da turbina de alta pressão, o trabalho líquido, o trabalho também da turbina de baixa pressão, né, o trabalho da bomba, tudo isso aqui podemos achar. E agora vamos, né, plotar o gráfico novamente da mesma forma. Vamos vir aqui em Property Plot, utilizar os mesmos parâmetros, 6.000, 2020, fazer um diagrama TS aqui novamente,
Vamos, né? Aqui plot, overlay plot. Selecionar S e o TI. Colocar vermelho, né? Podemos ver aqui a análise que é semelhante à anterior, né? E aquele pé, né? Também o ciclo, né? Eficiência da turbina, é isso mesmo. E desenha o ciclo em diagrama. Aqui temos o desenho, né? Do ciclo que nos foi fornecido, né? Podemos ver aqui, né? Que temos a bomba aqui no estado 1. Na saída da bomba, né? Temos o trabalho da bomba que entra na caldeira, que é o estado, aí vai para o estado 3, entra na turbina de alta pressão. Temos aqui o trabalho da turbina de alta pressão, né? Ele saindo da turbina, aqui entrou na turbina com 6.000 kPa e saiu com 2.000, entra novamente no o vapor, o líquido, né? Entra novamente na caldeira, é reaquecido e vai para a turbina de baixa pressão, onde vai se expandir aqui, né? Vai ficar com um trabalho, nós vamos ter aqui o trabalho líquido de 1170 e a pressão de 20 kPa, né? E um título de 0,89, onde nesse estado 6 aqui entra novamente no condensador, né? O calor que será por fora do ciclo através do condensador vai ser 2098 e volta novamente para a bomba, assim reiniciando o ciclo. E aqui vamos ter, né, a eficiência do ciclo, que é 0,358. Obrigado por ver o vídeo até aqui.